Olá, eu sou Alessandra Kianek, editora de Veja, e começa agora mais um programa Páginas Amarelas em Vídeo. E hoje contamos com a presença de Adriano Miolo, enólogo e presidente da vinícola Miolo. Adriano comanda uma das principais vinícolas do país, que produz 10 milhões de garrafas por ano, que são vendidas para mais de 30 países. E a vinícola acaba de completar 30 anos de sua fundação. Adriano, conta pra gente, qual o segredo do sucesso? É beber vinho todo dia? Também. Obrigada pela presença. Obrigado. O segredo é o trabalho, né? A nossa família é uma família de viticultores de 122 anos de trabalho na viticultura e 30 anos de vinícola. Então, o trabalho na vitivinicultura é a razão disso tudo e é o que nos trouxe até aqui. Gostaria de começar te perguntando sobre uma questão que vai direto no bolso do consumidor. Por que o vinho brasileiro é tão caro, muitas vezes mais caro do que alguns importados? Bem, tudo começa com a questão tributária, né? O vinho no Brasil, ele sempre foi considerado um artigo de luxo e por isso uma grande carga tributária incidente sobre ele. E isso não tem sido diferente nos últimos anos, ao contrário, até cresceu a carga tributária. Então esse é um dos grandes vilões do preço do vinho ao consumidor no Brasil e é a grande resistência de consumo do brasileiro em função do preço, né? Que hoje representa mais de 56% a carga tributária do vinho para o consumidor. Isso é um imposto exagerado, né? Isso. E o que poderia ser feito para reduzir o preço para o consumidor? Então, acho que agora nós estamos num cenário positivo, né, onde se fala da reforma tributária. Uma das formas que a gente imagina que poderia auxiliar no desenvolvimento do consumo do vinho no Brasil é realmente transformar o vinho num produto agroalimentar, como é em outros países, como é na Europa, né, que tem uma carga tributária mais decente, né. O mundo todo trabalha com no máximo 20% de taxação sobre o vinho e o Brasil com 56% é algo inviável para se tornar um produto natural e que possa estar presente na mesa do brasileiro no dia a dia. Então a gente acredita muito que se possa fazer algo nessa nova reforma tributária de enquadrar o vinho num outro segmento e não como uma bebida de luxo, como sempre foi tratado no Brasil. E você acha que qual segmento poderia ser? De alimentos, bebidas? É um segmento agroalimentar, obviamente não se espera que o vinho esteja na cesta básica, bom seria, mas como um produto agroalimentar, um produto que acompanha, né, acompanhou a humanidade desde lá atrás, e acompanha até hoje todos os países, né, desenvolvidos. É uma bebida social, uma bebida que acompanha, né, a mesa do europeu, de todos os países desenvolvidos. E o mesmo a gente poderia esperar aqui no Brasil, né, transformar esse produto num produto que esteja presente na mesa do consumidor brasileiro como um produto agroalimentar, porque ele vem da natureza, ele tem todo um trabalho sendo produzido, né, desde o vinhedo, né, até chegar na mesa do consumidor. Então esse enquadramento ele faria toda a diferença nessa questão do preço alto que o vinho tem no Brasil. Perfeito. Em outubro, o governo do estado do Rio Grande do Sul mudou o regime tributário de vinhos e espumantes, colocando fim à substituição tributária que é cobrada no ICMS. E aí, primeiro, eu queria te perguntar o que é a substituição tributária e o que essa medida pode ajudar as vinícolas? Então, como eu dizia, o vinho sempre teve uma carga tributária enorme. Com a substituição tributária ficou pior ainda, né? Encareceu mais ainda, porque o que fez foi trazer todos os impostos da cadeia, né, de comercialização do vinho para a indústria, inclusive os impostos comerciais que são pagos na hora da venda do produto. Isso veio tudo para a indústria. Então a indústria recolhe todo esse imposto, né? Depois disso não tem mais imposto, mas isso onerou em demasia a indústria, né, do vinho nacional, de tal maneira que hoje
Quando a gente vende um vinho na nossa vinícola, que sai, por exemplo, por R$10, para nós faturarmos essa garrafa de vinho para um cliente nosso em São Paulo, nós vamos precisar faturar mais de R$20, quer dizer, mais do que o dobro o valor que a gente vai ter que recolher de impostos. Então, a gente sempre tem falado que já não produz mais vinho, nós produzimos impostos, né? Então, virou realmente algo insustentável a tributação. E não bastasse isso, cada estado tem um sistema diferente. Então, tem estados que têm substituição tributária e outros que não têm. Então, isso gera um desequilíbrio na comercialização do vinho no Brasil de forma muito ruim para a indústria. Felizmente, o estado do Rio Grande do Sul tirou esse sistema de tributação agora, a ST, em agosto ainda. Santa Catarina também tirou logo na sequência, em outubro. E o governo do Paraná também tirou agora em novembro. Então, todos os estados do Sul já não tem mais ST, a substituição tributária. Voltou ao sistema antigo de crédito e débito de impostos, né, de ICMS. Todos os estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste também não tem mais substituição tributária. Então, só os estados que ainda têm são os estados do Sudeste. Então, isso cria um desequilíbrio enorme na comercialização de vinhos. Então, se espera que também isso, com a reforma tributária, se estandarize esse sistema tributário do vinho no Brasil. E tem algum sinal de que os estados do Sudeste vão também começar a colocar o fim na substituição tributária? A gente imagina que sim, porque isso faz com que no Rio Grande do Sul a indústria vinícola demonstrou para o governo do estado que ele estava perdendo a arrecadação com a substituição tributária, né? Porque isso incentiva a sonegação, né? Porque numa carga tão elevada é um grande negócio você sonegar, porque a carga tributária é muito pesada. Então, o governo entendeu que ele perdia a arrecadação com a substituição tributária e por isso retirou. E principalmente, como vários estados já tiraram, isso fica ainda pior, esse controle da arrecadação, né? Entendi. E você acha que essa medida pode fazer com que o preço do vinho diminua? Na nossa experiência, todos os estados que tiraram a substituição tributária, na média baixou 20% o preço do vinho ao consumidor. Porque é fato isso, né? Porque se calcula o imposto ou as margens, né, que o comércio mesmo, o varejista calcula, sobre uma base menor. Então, por isso que o vinho acaba baixando lá na gôndola quando o consumidor compra. Então, com certeza é um benefício para o consumidor. Perfeito. Uma outra questão que também tem impacto no preço, o Acordo de Livre Comércio assinado entre o Mercosul e a União Europeia em junho vai fazer com que muitos vinhos franceses, italianos e portugueses cheguem até mais baratos aqui no Brasil. Então eu queria saber de você, como que as vinícolas brasileiras estão vendo esse acordo e como elas estão se preparando? Então, primeiro, há de se dizer que primeiro a Europa detém mais de 70% da produção mundial de vinhos. É o grande gigante produtor de vinho no mundo, né? Segundo, por ser assim e por ter uma viticultura muito arraigada à cultura da vinha na Europa, o governo entende que é importante manter esse pequeno produtor. A maior parte das extensões na Europa são de pequenos produtores de uva, né, viticultores, a importância de manter esse viticultor no campo. Portanto, o vinho na Europa é controlado pelo Estado, pela União Europeia. Não é livre plantio como é a América do Sul, como é o Novo Mundo. O Estado controla o plantio e ele controla o estoque, inclusive, né? Subsidiando, por exemplo, para destilação, né? Que significa retirada de volume de vinho no mercado, com subsídios. Então, o viticultor usa as uvas para destilar, a União Europeia paga para esse viticultor um subsídio para ele tirar esse vinho do mercado em forma de álcool de vinho, né? O Brasil já até comprou álcool de vinho da Europa, né? Como carburante.
Então, a Europa é um grande produtor de álcool de vinho e vende para o mundo todo. Então, o plantio do vinhedo é controlado pelo Estado. Isso significa que o Brasil, o Mercosul, vai concorrer com a grande produção mundial, que é altamente subsidiada. Então, isso tem que, obviamente, entender com muita cautela, porque o Brasil precisa se preparar, né, precisa ser competitivo para poder concorrer com os vinhos da União Europeia, uma vez que vai haver essa desgravação do imposto. Então, é um fato que, obviamente, preocupa muito os vitivinicultores brasileiros, porque hoje a vitivinicultura no Brasil não está mais só concentrada no Rio Grande do Sul. A gente tem, pelo menos hoje, 8 regiões já consolidadas, né? Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, agora mesmo São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, né? Goiás. Então, tem uma nova fronteira vitivinícola sendo implantada no Brasil. E isso é bom para o país, é bom para o Brasil, né? O vinho passa a ser um produto do agronegócio brasileiro. Pequeno ainda, talvez insignificante, mas pode se tornar importante no futuro. Então, acho que a grande preocupação nossa é que se tomem as medidas importantes para que o vinho brasileiro, a gente não é contra a desgravação, a gente é a favor que o vinho pague menos imposto, inclusive importado, mas que também a indústria nacional tenha competitividade, possa fazer frente a essa competição mundial. Perfeito. O brasileiro consome hoje, em média, 2 garrafas de vinho por ano. Um volume bem abaixo das 58 garrafas adquiridas pelos portugueses, que são os líderes mundiais do consumo. E, além disso, de cada 10 garrafas de vinho fino comprado no Brasil, de cada 10 garrafas de vinho fino compradas no Brasil, apenas uma é de fabricação nacional. E eu te pergunto, como fazer com que esse consumo aumente? Então, primeiro, a gente tem que pensar em aumentar o consumo do vinho, como instituição, né, como produto. E isso vai depender muito dessa questão tributária, porque o vinho no Brasil é caro para o brasileiro, é muito caro. Se nós compararmos com o preço de uma refeição num restaurante e fizermos essa mesma comparação na Europa, em outros países desenvolvidos, a gente vai ver que o vinho para o brasileiro é muito caro. E isso se deve principalmente a essa questão tributária. Então, primeiro, acho que tem que se pensar nessa difusão do consumo do vinho, né, maior como produto. Depois, tornar a indústria nacional mais competitiva para que a gente possa mudar esse cenário, né, de somente conseguir vender uma garrafa cada 10 sendo consumidas no mercado brasileiro. Tem um fato muito positivo, que no meio de todo esse período de crise, o consumo, o volume de venda de vinho no Brasil cresceu. Então, isso é um fato que demonstra que o brasileiro está começando a conhecer mais o vinho e está se aproximando mais ao vinho. Então, se nós conseguíssemos fazer com que o preço reduzisse significativamente, com certeza ia aumentar o consumo de vinho no Brasil. Mas tem uma outra questão também, que é o preconceito do brasileiro em relação ao vinho brasileiro. Como você vê essa questão? Como mudar isso? Isso eu acredito que é o mais difícil, né? O próprio Michel Rolland, quando trabalhou com a gente, dizia o grande problema do vinho não é a dificuldade de fazê-lo e tal, é o preconceito que tem por trás dele, né? Então, a gente imagina que existe ainda a percepção do brasileiro, do vinho brasileiro de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, onde não se tinha tecnologia aqui, não se tinha vinhedos de qualidade. E o Brasil passou, a vitivinicultura brasileira passou por uma grande revolução nesses últimos 20 anos, tanto a nível de vinhedo, de melhoria da cultura, né, da vinha, do manejo do vinhedo, a nível de variedades, a nível de descobrimento de novos terroirs e sem falar das tecnologias na indústria.
E então o vinho brasileiro de hoje não tem absolutamente nada a comparar com o vinho brasileiro de 20 anos atrás. Só que nesses 20 anos, o brasileiro passou de tomar, era o contrário, né? 9 a cada 10 eram 9 de vinho brasileiro e 1 de importado. E nesses 20 anos o brasileiro deixou de tomar o vinho brasileiro e descobriu o vinho do mundo todo com abertura de mercado. Agora o nosso grande desafio é fazer o brasileiro voltar a descobrir o vinho brasileiro de hoje. Ok. Você acabou de citar o consultor mundial, mundialmente conhecido, o Michel Rolland. E a Miolo fez 2 parcerias, já fez várias parcerias, mas 2 delas, uma é com o próprio Michel Rolland e a outra com o locutor Galvão Bueno. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foram essas parcerias. Então, o Michel foi uma pessoa que nos ajudou muito, né? Ele teve conosco 10 anos, começou desde 2003 até 2013. Conseguimos treinar todas as nossas equipes com ele, com a equipe dele. Eu diria que ele trouxe para nós um avanço de pelo menos 20 anos do que ele trouxe de tecnologia para dentro dos projetos da Miolo. Nós tivemos sorte de contratá-lo num período que nós estávamos em formação, né? Formação de vinhedos, no desenvolvimento dos novos projetos, de grandes investimentos, e nós queríamos fazer a coisa certa. Por isso que fomos buscar alguém que tem esse conhecimento mundial para trazer para o Brasil e fazer realmente o que o mundo todo vitivinícola fez. Então ele nos ajudou muito a nível de vinhedo, desse conhecimento de variedades, de terroirs, né? Ele nos ajudou muito na questão de elaboração, de conceitos novos de elaboração, de envelhecimento de vinhos e, obviamente, grande parte desses novos vinhos que nós temos hoje no mercado se deve à consultoria dele, né? Ele foi fundamental nesse processo de evolução do vinho brasileiro e do vinho da Miolo. E a parceria com o Galvão Bueno? O Galvão foi e é um grande amigo nosso, um grande parceiro, um apaixonado por vinho, começou conosco lá no início, depois até foi acionista da Miolo por um período, depois ele montou seu vinhedo e hoje a Miolo tem um acordo com ele, onde nós produzimos os vinhos para ele, das uvas dele, do projeto lá do Bela Vista Estate, lá da campanha meridional, lá em Candiota, e ele tem uma equipe toda em volta dos produtos dele, da marca dele. Ele hoje faz vinhos também na Itália, tem um consultor que trabalha com nossas equipes aqui no Brasil, que é o Roberto Cipressa, um enólogo italiano. Então, ele também agregou, digamos assim, um pouco do seu trabalho e é um grande entusiasta do vinho brasileiro. E ajuda a divulgar também, né? Ajuda a divulgar, com certeza. Os vinhos colhidos na safra de 2018, que você já me disse que considera uma das melhores do Brasil, vão chegar agora, em breve, nas prateleiras. O que o consumidor pode esperar desses vinhos, dessa safra emblemática que foi a de 2018? E vai ser melhor para tintos ou brancos? Então, para nós, eu imagino que para os brancos sempre, como uma safra é muito boa, obviamente os brancos também são bons, né? Mas o grande diferencial quando as safras são excepcionais é para os tintos. Então, os tintos é que nós vamos ver essa grande diferença. Eu diria que nesses últimos 30 anos, podemos dizer assim, que é o que eu posso dizer que é o que eu acompanhei de perto, né, toda essa trajetória das safras em que a Miolo vinificou, tiveram 2 grandes safras, 2005 e 2018. Talvez a nível climatológico elas tenham sido muito semelhantes. Porém, a nível tecnológico, ao que a gente conheceu mais, o que a gente trouxe de tecnologia, o que a gente evoluiu, é a 2018 que vai fazer a grande diferença. Então, nós já estamos dizendo, para nós, a safra 2018 foi a melhor safra da história da Miolo até agora. E nós estamos lançando os novos vinhos agora da safra 2018 tintos, no início do próximo ano, e já nós estamos chamando eles de os lendários, né? Os vinhos lendários da safra 2018. Nós lançaremos 7 novos vinhos que já existem hoje, os rótulos que já existem,
mais novas safras, né? Então, 2018. Dá para já ter uma ideia de como será a safra 2020, de como é que está se comportando, como é que estão se comportando as videiras? Então, a safra sempre a gente pode avaliar ela de várias formas, né? A gente pode avaliar ela no inverno, já com os frios, né? E essa safra o frio foi mais tardio, né? No mês de julho e agosto até foi bastante frio no Rio Grande do Sul. Isso fez com que a brotação tardasse um pouco, então nós estamos tendo uma safra 2020 mais tardia, né? Pelo menos uns 20 dias mais tardia do que a do ano passado. Depois nós temos o período da primavera, que é o que estamos agora, né? Eu diria que a primavera está sendo foi um pouco mais úmida, mas agora o que vai fazer a grande diferença é o verão, né? De dezembro a março, e está se prevendo que possa novamente se comprovar laninha. Se isso for comprovado, sempre é muito positivo, porque laninha traz anos secos para nós no Rio Grande do Sul, e anos secos significa safras de excepcional qualidade. Esperamos que laninha se comprove mesmo nesse próximo verão. Okay. O mercado de vinhos ele é composto por muitas assim, novidades ou modas. Muito se fala agora sobre o vinho biodinâmico, sobre os vinhos feitos em ânforas e os espumantes elaborados pelo método Surly. Como é que você vê isso e o que a gente pode esperar para daqui para frente? Então, primeiro dá para dizer que nesse ano houve um grande avanço nos rosés, né? Eu acredito que essa moda do rosé chegou agora no Brasil. Talvez já estava forte na Europa, nos Estados Unidos, nos últimos anos, mas no Brasil só tinha se percebido o aumento do consumo do espumante rosé. Mas nesse ano se percebe nitidamente o aumento não só do espumante, como do vinho tranquilo rosé. Então os rosés estão na moda, está crescendo muito a comercialização e o consumo do vinho rosé. Então eu diria que é o produto atualmente que mais cresce. Depois, acompanhado desses produtos nós podemos chamar assim de nicho, né? Como são os Surly, tem uma tendência agora no Brasil de tê-los inclusive turvos, né? Com as próprias leveduras. Só para explicar, né? O que é o espumante Surly? Surly é um termo francês que diz sobre leveduras, né? Quer dizer, é o produto envelhecendo sobre as próprias leveduras da fermentação. Então é o espumante que fermenta na própria garrafa, como o método champenoise de champanhe, onde as garrafas ficam deitadas, depois da fermentação essas leveduras morrem e ele vai envelhecer sobre elas próprias, né? Isso vai passar o produto, um aroma, um sabor particular desse processo de envelhecimento, de autólise, como nós chamamos das leveduras, né? Então esse é o termo Surly. Quanto mais tempo nós deixarmos o espumante envelhecendo, mais ele vai ter essa característica. Então tem duas tendências hoje. Uma tendência é você deixar ele envelhecendo nas próprias caves da vinícola, como é o caso que nós estamos lançando agora o Irid Miolo, que é um espumante nosso de 10 anos, Surly, e depois decantá-lo e vendê-lo para o mercado límpido, né, decantado. A outra tendência é fazer esses espumantes e vendê-lo já para o mercado turvo, com a própria levedura, né, e a pessoa pode guardar na sua própria casa e envelhecê-lo em casa. Então existem essas duas tendências atualmente, mas isso vem no momento para sofisticar ainda mais os espumantes nacionais. Então acho que é importante, né, o Brasil já se sobressai, né, a nível de produção de espumantes, e nós estamos vivenciando um momento obviamente, de produtos mais elaborados, mais sofisticados. Os vinhos da Miolo estão presentes em 32 países. Como é que o estrangeiro vê o vinho brasileiro? O que ele busca no vinho brasileiro? Então, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o Brasil não era conhecido lá fora com seus vinhos. Eu diria que depois desse trabalho todo que foi feito com o grupo de empresas, né, do Wines of Brasil, é um programa da Apex, né, que ajudou muito a divulgação do vinho brasileiro no exterior. O Brasil hoje participa de todas as principais feiras de vinhos do mundo
e os críticos todos de vinho lá fora já conhecem o vinho brasileiro. E nós temos tido boas críticas de vinho brasileiro, tanto pelo Steven Spurrier, como muitos outros, né, que já revistas especializadas de vinhos tiveram boas críticas sobre o vinho brasileiro. Então, obviamente, está se começando a conhecer o vinho brasileiro. O próximo passo é nós conseguimos entrar no mercado e sermos, de fato, um player no mercado mundial de vinhos. Então, isso melhorou a exportação do vinho brasileiro, claro, melhorou, mas eu diria que nesses 20 anos de trabalho de exportações, foi principalmente a nível de imagem, para fazer conhecer o vinho brasileiro. Agora a gente vai precisar trilhar o mercado, né? Nós conseguirmos entrar realmente como um importante player no mercado de vinhos mundial. Tem algum nicho que você enxerga que o Brasil pode ir melhor? A China, com certeza. A China está muito aberta assim, a novidades. A China cresce muito o consumo de vinhos na China, as importações e, obviamente, até a produção chinesa, né? A China já é o 5º maior produtor mundial de vinhos e de pouco tempo, né? Quase não se ouvia falar da produção de vinhos na China. Mas é um mercado que cresce muito e está ávido por novidades. Então, eu acredito que a China pode ser um grande mercado do vinho brasileiro no futuro, mas também os mercados tradicionais, como a Inglaterra. A Inglaterra já se tem uma participação importante do vinho brasileiro, e Estados Unidos, que, sem sombra de dúvida, pode ser um mercado importante para o vinho brasileiro. Um dos vinhos ícones da Miolo é o Lote 43. Por que você acha que até hoje ele faz tanto sucesso? Porque o Lote, primeiro, ele foi o primeiro vinho, digamos assim, de superior da Miolo, de grande qualidade, né? Foi a safra 99, então foi um vinho que, na ocasião, a nível de vinhos brasileiros, não se conhecia muito esses vinhos diferenciados. O Lote foi o primeiro, né, de uma série de mais de 20 vinhos que nós temos hoje, a Miolo, superiores, digamos assim, como podemos classificá-lo como super premiums, né? Mas o Lote foi o primeiro, foi o que teve acesso assim, à mídia, teve acesso aos consumidores, aos críticos do vinho, e ele fez sua história, né? Eu diria que ele é hoje o testemunho vivo da evolução do vinho da Miolo e, obviamente, também do vinho brasileiro, né? Em 99 foi a primeira safra dele, né? Então, 20 anos atrás, nós já fizemos 7 edições do Lote 43. Então, ele digamos assim, consagrou, né, a nossa marca como uma marca de vinhos de qualidade. Se deve muito a ele, ao Lote 43, e nós teremos a nova edição agora no ano que vem da safra 2018. Bem, o nosso tempo está terminando, mas antes eu gostaria que você contasse quais são as novidades que a vinícola está preparando. A grande novidade é agora, este ano, o lançamento, durante os 30 anos que nós estamos comemorando, o lançamento do espumante Iri de Miolo, que é 10 anos Surly, né? Então, da safra 2009, é um produto diferenciado e, sem sombra de dúvida, é um produto que vai ser o nosso melhor espumante, nosso espumante top. Esse é o produto que nós estamos lançando agora no mercado neste ano. E a grande novidade para o próximo ano serão os 7 lendários, né, que são o Ses Marias 2018, Lote 43, Merlot Terroir, Quinta do Ceival, Castas Portuguesas, Quinta do Ceival, Cabernet Sauvignon, o Testar de Syrah, do Vale de São Francisco, e o Taná Vinhas Velhas, lá da Campanha, que nós vamos chamá-los os 7 lendários que seguramente farão história aí na vitivinicultura nacional. Que vai ser referência a essa safra. Exato. Tá. Só mais uma pergunta. Como você enxerga o setor para daqui 10, 20 anos, o setor vitivinícola brasileiro? Então, o setor, como eu dizia, mudou, né? A geografia do vinho mudou. Eu sempre faço alusão ao antigo livro, né, do Celeste Gobato, que ele traçou, né, uma linha, né, divisória do Brasil entre o Nordeste e o Sudoeste, dizendo que
toda essa parte inferior da linha era possível produzir vinhos no Brasil. A parte acima não, que seria a floresta amazônica, que o clima tropical úmido é quase impossível. Depois de 150 anos, nós estamos comprovando que novas regiões no Brasil estão surgindo e tem uma nova cara da vitivinicultura brasileira. Então não é mais só o sul mesmo, o Rio Grande do Sul se reinventou, a Serra Gaúcha se reinventou, né? Com novos terroirs, com as denominações de origem, né? O Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, Monte Belo, Altos Montes, quer dizer, se fala não só da Serra Gaúcha, sim das denominações de origem. As novas regiões do Rio Grande do Sul, como a Campanha, né? que é importante, os campos de cima da Serra, Planalto Catarinense, o Paraná, São Paulo, Minas, Vale de São Francisco. Portanto, nós estamos vendo uma nova vitivinicultura brasileira, com investimentos importantes e vinhos importantes sendo lançados nesse país todo. Então, o que a gente espera é que o brasileiro volte a descobrir o vinho brasileiro e obviamente, volte a consumir o vinho brasileiro, o que a gente mais espera para que o brasileiro possa se orgulhar do seu vinho, né? Ok. Adriano, foi um prazer ter você aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Bem, termina aqui mais um programa Páginas Amarelas em Vídeo. Obrigada pela audiência. Até a próxima.